Oi, gente, boa noite. Só esperar a Dani pedir pra entrar que a gente começa, tá? Vão me dizendo aí pra quem já entrou se o áudio tá bom, se vocês conseguem me escutar, se tá longe, porque eu tô sem fone, então me falem. Oi, Rose. O áudio tá bom, gente? Tá ótimo. Obrigada, Leandro. Dá pra escutar, é ótimo, né? Oi, Olá, boa noite, tudo bem? É, tudo bom? só no filtro hoje, porque não tem condições. É, quando chega no sábado tem que ser no filtro. É, só com filtro mesmo. E aí? E aí, tudo bem? Tá Pessoal, conseguindo boa escutar noite. bem? Eu tô conseguindo te escutar bem. Tá bom. Pra mim também tá ótimo. E depois de quantos anos tu reviste esse texto? Tu leste pela primeira vez em 2020, não foi? Foi em 2020, na verdade, com as coisas que a Vera, inclusive, havia deixado. A Vera que tinha feito esse texto? Não, foi assim, ela tinha deixado alguns artigos lá pelo Nipson e tal, e aí ela ia jogar fora. E aí eu fui pegando alguns que tinha até no varal, não sei se tu te recordas, quem é da época do Nipson vai lembrar, Uhum. da Tiradentes, na verdade. E aí ficava assim no varal e aí isso ia ser jogado fora, isso ia ser descartado. E Uhum. eu fui pegando alguns e eu lembro de ver esse título ainda a nível de artigo de papel, assim, né? Não era em livro, nada. E aí esse título me interessou, a época eu fui atrás, é um livro raro, esse é A Palavra e o Silêncio, que é onde está localizado esse texto. Eu lembro Verdade. que eu fui encontrar ele na estante virtual e não sei se ainda tem, tu podes até mostrar aí para o pessoal, Ah, é verdade, tô aqui com ele. porque tem outros É uma temas, compilação de artigos, né? isso. É um livro, inclusive, organizado em 93, se eu não me engano. Bem antigo. Quem organizou foi Foi o um Servo, não foi o jornalista chamado Servo, Sérvulo. isso. Sérvulo Augusto Figueira. O subtítulo do livro cadê? Construções de Saber Psicanalítico na Universidade. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ele pegou alguns psicanalistas que estavam, né, na universidade Uhum. e compilou com eles alguns artigos, né? Isso. Aí eu fui atrás do livro, consegui comprar pela estante virtual, e aí eu fui, de fato, já tinha lido pelo artigo, só que ele estava incompleto. Lembrei, ele estava incompleto, muito interessante, inclusive, né, essa Exatamente, colocação. tem tudo a ver. Ele estava incompleto, eu queria terminar de ler o texto, e eu fui atrás do livro, foi quando eu encontrei. E aí eu lembro que na época eu ainda tinha o Leitura em Movimento, não sei se tu lembras. A gente fez, inclusive, a leitura do Declínio do Complexo de Édipo, Transitoriedade, e aí depois eu propus que a gente fizesse a leitura desse texto. E aí eu Uhum. lembro que eu fiz algumas anotações, foi em 2020. Mas, enfim, foi dessa maneira que eu cheguei. Agora eu queria te perguntar como foi para que, assim, tu quisestes fazer essa live, né, para falar desse texto, como foi que tu chegastes a esse ponto? Porque foi eu que propus, né? Uhum. Pois é, mas assim, como foi para ti, assim, o que te suscitou para... Isso é interessante. Primeira coisa que, quando tu falaste, né, que tu viste lá o título do artigo e o título te suscitou algo, tu te interessaste pelo título do artigo, isso quer dizer muita coisa, porque eu também me interessei Uhum, pelo capítulo, pelo título uhum, dele. O que ela tem que eu não uhum, tenho? E eu não sei, talvez, enfim, os meninos que estejam aqui assistindo, eles possam dar até um outro ponto de vista. Mas eu acho que isso é muito específico da mulher. A mulher, quando ela vê um título desse, é impossível que ela passe incólume a isso, que ela uhum, passe ilesa a isso, né? O título já é chamativo por si só, inclusive para a construção do feminino, né? O que ela tem que eu não uhum, tenho? Que é uma frase, tu estás na clínica, tu sabes disso, que é uma frase que a gente escuta diuturnamente na clínica, de inúmeras maneiras.
não é somente em relações amorosas, turbulentas ou alguma coisa tão um pouco longe o áudio. Deixa eu ver, aproximar aqui, pera lá. Pronto, acho que vai melhorar agora. Não é uma coisa que a gente... Tá longe pra ti, Dani? Não, não sei se é porque eu também estou com fone, aí eu consigo te ouvir perfeitamente. Então, não é uma coisa que a gente passa incólume, inclusive na clínica, né? E não é uma coisa somente de relações amorosas. A gente escuta isso, por exemplo, em relações entre irmãs, em relações entre irmãos também. É muito comum, já deve ter escutado isso. Irmãs se queixando que a mãe prefere o irmão do que ela. Eu tenho uma paciente que ela diz isso, mas ele é imprestável, como é que ela pode gostar mais dele do que de mim, que eu sou, enfim, eu faço tudo por ela, eu ando na linha, né? Eu não tenho problema nenhum, ele não, ele é todo errado, ele é todo, enfim, ruim, e ela prefere a ele do que a mim. Então, o título por si só foi o que me chamou a atenção. E mais do que isso, né? Por que eu propus essa live? Porque enquanto eu estava discutindo alguns textos lá da Autêntica, porque eu tô com um projeto da Autêntica, né, tu sabes? Sim. E a edição que eu comecei foi justamente o amor, feminilidade, sexualidade e feminilidade, né? Peraí, o Simba ele tá insípido aqui. Vai pra lá, Simba. Foi justamente essa edição que eu comecei. Então, o que acontece? As discussões são sobre feminilidade, sobre o feminino, sobre sexualidade feminina, em sua maioria. E eu tô até agora no texto A Dissolução do Complexo de Édipo, justamente esse que tu falaste, né? Agora há pouco. E eu vou entrar ainda na Autêntica, eu vou entrar ainda no Sexualidade Feminina e no Feminilidade propriamente dito, né? Para gravar as aulas especificamente. Então, já começaram, a partir da década de 20, que eu acho que tu vai falar bastante disso aqui hoje, já começaram as discussões sobre a modificação que o Freud vai fazer, inclusive do Édipo. E uma das questões que são mais, de fato, encaradas pelo Freud agora nesse segundo momento é o Édipo da menina, especificamente. Por quê? Porque o Freud, isso é bem importante, aliás, para levantar a bola para tu falar um pouquinho disso, o Freud, a partir da década de 20, principalmente, ele vai entrar em muitas discussões saudáveis com os contemporâneos dele, principalmente com o Ernest Jones, com a Karen Horney e com a Elaine Deutsch, né? Sobre especificamente a sexualidade feminina. E a partir dessas discussões, ou seja, esses caras, essa tríade, né, da Elaine Deutsch, da Karen Horney e do Ernest Jones, vão começar a falar que o Freud tem uma leitura um pouco estranha da sexualidade feminina, que está equivocada, que está errada por vezes. A Karen Horney ela é mais incisiva nesse sentido. E aí o Freud vai começar a se voltar, a partir da década de 20, para tentar entender mais esse entorno todo da sexualidade feminina. Então, foi por conta disso que eu estava lá discutindo algumas questões a respeito especificamente, né, do quais são as especificidades, as peculiaridades da sexualidade feminina, o que é a mulher, que é uma discussão que eu até trouxe, né, aqui, que é uma discussão que eu encaro, inclusive no meu próprio livro, né, uma das discussões que eu encaro no meu livro é justamente de entender o que é a mulher, né, que é uma pergunta que o Freud nunca conseguiu responder, né, ou talvez... o que deseja, uma mulher que seja realmente o que ele não conseguiu responder, enfim. Então, essas questões começaram, e eu lembrei desse texto, porque eu lembro que uma das aulas que eu dei lá da Autêntica foi justamente falando da especificidade da falta na mulher. E aí eu lembrei desse texto, porque, enfim, eu já, depois que tu falaste dele, né, há um bom tempo atrás, eu já havia lido, e eu tinha gostado bastante, mesmo porque o que a Isabel Forte vai fazer, já iniciando, né, discussões. A Isabel Fortes ela vai trazer a literatura para ancorá-la nessas discussões sobre o feminino, sobre a sexualidade feminina, sobre o que é a mulher, que é uma discussão que eu adoro, porque é a discussão que eu travei no meu livro, justamente sobre literatura e psicanálise a partir do feminino, né? Então, foi por isso que eu tive o interesse de fazer uma live contigo, porque eu sei que é um texto que tu conheces mais do que eu, inclusive, tu conheceste antes esse texto, e tu terias mais propriedade, inclusive, para discutir algumas questões comigo sobre isso. Assim, acho que, não sei se acho que tu sabes, né, assim, eu não sou tão teórica, assim, nesse sentido, muito embora eu me sirva de algumas coisas, assim, né, da teoria, né, daquilo que a gente vai chamar de tripé. Mas esse texto, o que eu acho interessante é que eu vou ver ele muito na clínica.
Nossa, nos demais. discursos, né? Assim, e eu acho que também, não só na clínica, porque também hoje a rede social passa a ser essa televisão, essa nova televisão, Sim. né? Nossa, então assim, a gente vê aí muita coisa, mas também, até te falei ainda mais cedo, que essa discussão, a gente precisa também ter um certo cálculo, porque assim, tudo que se trata Tem de que pensar em psicanálise é óbvio. espinhoso. Não sei se pisar em ovos, mas assim, deixar bem demarcado, inclusive, a noção de falo, né, que o Freud, né, falou, essa questão da falta, da mulher não existe, porque são aforismos assim muito que as pessoas Perigosas. pegam, e que as pessoas pegam assim, e aí passam a teoria, por exemplo, da psicanálise e até do próprio Freud. Porque, na verdade, o que era uma coisa que eu já queria falar de antemão, o que eu achei mais curioso, assim, ainda mais cedo eu abri, né, uma enquete, uma pequena enquete, e eu nem fiz tudo como eu gostaria de fazer, e aí, as duas que eu fiz, assim, é muito engraçado ver como que as pessoas, elas, isso, assim, né? Porque o processo analítico, ele te permite, de repente, fazer essa travessia da fantasia, né? Fazer essa destituição do outro O muito descolamento, engessado, né? o descolamento, Eu o estava outro muito consistente. agora daquilo que o Lacan vai falar, de passar da alienação para Uhum. separação. Que é uma coisa que está muito em falta hoje em dia. E, tá, As pessoas estão completamente alienadas, e é né? muito difícil também. Porque, para além de já ser difícil, a gente está vivendo um momento, um tempo, outro, assim, muito complicado também para essa alienação. Até porque a análise, né, de fato, só faz quem deseja. Né, que Sim, deseja, porque não é uma coisa fácil. Pode ver que muitas pessoas abandonam e ficam nesse ioiô, vai e volta, uma hora quer, uma hora não quer, tem outras prioridades, etc. e tal. Então, eu vi assim, o que eu acho interessante que eu ia falar dessas enquetes, porque ainda se tem muito essa fantasia de que existe, né, essa coisa muito purinha com a melhor amiga, com a figura do feminino, né, porque ninguém acredita, tipo assim, que uma mulher, por exemplo, como ela coloca no texto, que uma mulher se veste para uma outra mulher. sim. E assim, a maioria das Voltamos. Desculpa, gente, teve não sei o que foi, um apagão aqui no Instagram problemas mesmo. Deslogou, técnicos. exatamente, deslogou tudo, mas aí a gente conseguiu voltar, ainda bem. Tu que estavas falando, Dani, pode continuar, da onde tu estavas, tu lembras? Mais ou menos. Eu estava falando das Da enquetes que eu tinha clínica, colocado. Hã? da clínica, basicamente, do que tu escutas na clínica também, e aí da enquete, né, de acreditar que as mulheres são amigazinhas e tal. Que tem essa coisa muito romântica, essa coisa purificada, né? E aí a gente tem assim, a gente não, né? A psicanálise tem uma explicação muito, muito bem Alicerçado. isso, muito bem alicerçada para explicar como é que se dá, porque não é assim, o que a gente precisa entender quando a gente vai estudar psicanálise, e até para quem está aqui, é que a gente não pode estudar psicanálise ou escutar o outro falando de psicanálise de uma forma muito ao pé da letra, muito literária. Né? A gente também tem que buscar, tem que ir atrás, ver o que é isso, questionar, etc. e tal. Porque quando a gente fala, a mulher não existe, né? Que o Lacan fala, a mulher não existe, a mulher é faltosa, a mulher tem inveja, não tomem como assim, como uma ofensa, né? Tem todo uma, Legal também, né? exato, tem todo um contexto por trás disso,
que é isso que vai, de alguma forma, construir o discurso clínico. É isso que cabe de investigação dentro do discurso clínico. Eu nunca esqueço uma paciente que eu tive, que ela... eu até te falei isso outro dia, né? Que ela falava sobre o irmão, uma coisa assim muito interessante em torno do irmão, que o irmão era o preferido, o predileto e tudo mais, faz muitos anos. E eu não lembro exatamente o que eu disse, porque também tem isso, a gente sabe o que diz, mas não sabe o que o outro escuta. E aí eu falei alguma coisa a respeito do irmão, como ela se relacionava com esse irmão. Ela não voltou mais, passou acho que assim 2 meses, né? Passaram-se 2 meses e ela entra em contato comigo e disse que eu tinha dito que ela tinha inveja do irmão, que ela tinha ficado intrigada com isso, porque para ela o que ela tinha entendido era que ela tinha inveja do irmão. Bom, eu não respondi, obviamente, deixei ela se haver com isso, e enfim, e ficou com isso. Isso também é interessante. Tem coisas que não tem realmente resposta. O eco do silêncio ele é muito mais interessante e analítico do que uma resposta vazia, no final das contas. Sim. Então, o que eu estava dizendo é que ainda se tem, mas também é super compreensível justamente porque a proposta de fazer uma análise é justamente de fazer essa travessia da fantasia, ou seja, de não tomar mais o outro, esse grande outro, né, com O maiúsculo, justamente com esse outro muito, muito consistente. Não quer dizer que você vai deixar de amar, de admirar, de odiar a sua mãe, quem criou você, quem foi esse que constituiu você. Mas também é divertido de que há, sim, uma hostilidade, em virtude do que foi lhe tirado simbolicamente, que é essa fase de Piana, da qual é a proposta também dessa live, né? Para explicar também como que se dá essa tal dessa inveja do pênis, que muito também se diz por aí. Acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso. A mulher tem inveja do pênis. E aí, isso, assim, numa roda de discussões, inclusive de pautas feministas, isso aí é prato cheio, né? E que a gente sabe que não é bem dessa maneira, não é assim que se dá. Existe toda uma constituição de sujeito que, para quem trabalha com psicanálise, para quem acredita na existência do inconsciente, sabe que isso existe a nível de teoria, a nível de ver, como eu falei, para além de assim, ter lido esse texto, mas eu vejo muito ele na minha prática, né? Com aquela colega que seduz o marido da outra, né? Aquela que diz que é a melhor amiga. Se começasse a dar exemplos aqui, a gente ia passar a noite inteira. Porque o que não sim. são exemplos, né? Do dia a dia da vida. Não precisa nem ir da ficção. A vida Tu, inclusive, tem, né, um exemplo assim muito próximo a ti, né, que aconteceu, que a gente viu, que na verdade tu vistes a olho nu como que isso aconteceu. Como é que funciona? Como que, inclusive, literalmente, quando você fala muito de um órgão genital, né, como é a sua relação sexual para uma outra pessoa, como que isso... como é que a outra pessoa escuta. Eu acho que isso tem muito no texto da Isabel Fortes. Eu não sei se depois, quem tiver interesse, eu posso tentar enviar, ou a Jéssica pode tentar enviar ele em PDF para vocês. Eu tenho ele. Porque ela fala, sabe, a colega que é lá de uma das personagens do texto, do livro, desse artigo, na verdade, olha como são as coisas. Ela conseguiu ficar com a amante da amiga, né? E quando ele falou assim, bom, eu vou deixar, né? Acho que é Lou, né? A fulana, a Lou e a Tatiana. É de um livro da Marguerite Duras que se chama O Deslumbramento. Sim. É um livro até dela. Inclusive eu vi que tem na estante, está uns R$50 na estante virtual. Hã? Eu tenho em PDF. Tu tens em PDF? Então pronto, para quem quiser. A Melissa está dizendo que ela quer. Ela já tem o PDF. Tá. E aí ela fala, ela
ela tá com a amante da Tatiana, né? E quando ele diz assim, bom, eu vou deixar a Tatiana para ficar contigo, ela diz não, não, tu, inclusive tem que tratá-la muito melhor agora, né? Por quê? Não é porque ela quer proteger a outra, porque a partir do momento em que ele largasse definitivamente a Tatiana para ficar com ela, não seria mais interessante. É óbvio, Não, porque não não, é sobre ele. não é sobre ele. Não seria Exato. mais interessante. É por isso que há essa inclinação de que não, eu não quero. Tem mulher que diz assim, né? Eu prefiro ser amante, eu prefiro ser a outra, É verdade. porque ele fica lá, é com a mulher que Eu não ele tenho tem. trabalho, É, uma parte boa, né? isso. Mas não é por conta disso. É porque não, depois que passa, né, assim, assumir, não vai mais ser interessante, porque não se trata dele, se trata da descoberta da feminilidade da outra, do que se quer da outra. Eu vejo muito isso, né? Eu tenho, inclusive, sabe, tem uma paciente que é uma disputa com a outra lógica feminina, com uma outra figura feminina, né? Assim, não pode ver uma figura feminina com um namorado que quer esse namorado, porque não consegue se expressar. Eu lembrei também, só te interrompendo rapidamente, lembrei muito também do caso da Dora, né? Porque também o Freud, ele é isso, ele se antecipa nas coisas, nesse caso da Dora, porque na verdade ela queria mesmo era que alguém mapeasse como que ela poderia ser desejada pelo homem, né? Pelos homens. Eu acho que é isso que ela vai buscar ali, porque ela admirava a senhora K a partir disso, que ela queria que tivesse um registro de como também ser desejada. A senhora K era um objeto de desejo, né? Uhum. Isso é interessante. O Freud vai perceber isso depois, né? Não sei se tardiamente, mas depois, que a leitura que ele estava empreendendo para Dora era equivocada porque ele não estava considerando o objeto principal, que era justamente a senhora K. Não era sobre o senhor K, não era sobre o pai da Dora, mas era aquele objeto que retém para si o olhar de todos os outros. Né? É muito interessante. Nossa, como eu te disse, a gente poderia passar aqui a noite inteira só colocando exemplos de como é que isso funciona na prática, de fato. De como é que essas disputas se dão, essa inveja, que é uma coisa que a gente já vai falar, né? Essa inveja, essa devastação, esse aniquilamento desse outro. Acho que não é, a gente estava até conversando antes da live, que não é um aniquilamento completo, porque o outro não pode morrer, porque se o outro morrer, com quem você vai duelar nesse sentido? É porque o outro é a boia também. A boia no sentido que a história da pulsão se satisfazer também na insatisfação. Porque não pode também ser total. Precisa haver uma boia para ter o mais ainda. Sobretudo quando a gente fala da figura feminina, que a gente também tem um viés aí, que, bom, isso também é uma coisa antiga, mas a gente também não descarta, né, de ser também de estrutura histérica, né, a ordem da feminilidade, o feminino. Então, de ter esse a mais, essa boia, né, que é o outro. Ah, não entendi. Tipo, tu tá dizendo que o feminino ele estaria recluso à histeria, é isso? Não, tô dizendo... Não, tô falando que a gente tem, de uma forma que não é 100%, mas assim, a figura feminina ser da estrutura histérica, entende? Que fica mais evidente, é isso? É isso que eu estou dizendo. Né? Tá. Que a gente tem aí uma clínica feminina que, né, através do discurso, do fenômeno, do conflito, histeria, né? vai se esbarra por esse conflito até com a mãe, porque como essa mãe vai marcar essa criança, como de repente essa menina, essa garota, né, vai se constituindo depois, porque é uma marca. Desculpa, não, pode falar. Não, porque isso é muito interessante, né? Não sei se tu sabes, mesmo depois, com o advento do Freud, com o advento do Lacan, muitos psicanalistas, inclusive lacanianos, eles entendiam que era impossível que a mulher fosse outra coisa que não histérica. Eles diziam tacitamente que todas as mulheres eram histéricas. Sim. E, bom, se todas as mulheres são histéricas, a histeria só pode ser feminina nesse sentido. Ela só pode ser da mulher, né? Não pode ter homens histéricos. O que a gente sabe que é um... que a gente avançou com isso. Exatamente, um contrassenso completo.
Mas não sei se tu sabes, porque tu tens esse livro. Tem um livro que tá aí atrás de ti, inclusive, da Maria Anitta Carneiro, né? Que se chama O Certo Tipo de Mulher. Que é justamente sobre a neurose obsessiva na mulher. A neurose obsessiva no feminino. Isso é interessante porque, e aí me vem isso que tu estás falando agora sobre mais reluzente o feminino na histeria, digamos assim, né? Isso. Isso reluje mais, realmente. Isso. Porque isso me remete ao título do livro da Maria Anitta. Por que é um certo tipo de mulher? Porque normalmente a gente vê a mulher como a histérica. Né? Então, quando a gente tem um outro tipo de mulher, é um certo tipo. É um certo outro tipo. É uma outra saída. Exatamente, aquele que não está recorrentemente ali em jogo na clínica, né? Claro que, enfim, a gente já sabe que isso está completamente passado, isso nem entra mais em debate de discussão se pode ou não ter mulher histérica, uma discussão que ainda entra, que eu acho completamente equivocada, mas ainda entra, é se pode mulher na perversão. Enfim, que pra mim não tem lógica alguma, mas tem gente ainda que gosta desse tipo de discussão, de saber ou não se pode uma mulher perversa. Pra mim é uma questão óbvia. Mas em todos os outros, isso já tá completamente batido, né? Mas de fato tem razão numa coisa. Não sei, né? Hoje em dia, com a modificação que tá tendo, enfim, de papéis, de lugares, talvez não sei se possa ser tão óbvio assim, mas ainda assim acredito que, via de regra, a gente vê muito reluzente a mulher na histeria. Isso realmente ainda se apresenta bastante, né? Ainda assim, com essas mudanças todas estruturais da cultura da sociedade, isso ainda está muito em voga. E a gente vai ver de inúmeras maneiras, né? Só que a Isabel Forte, que é a autora do livro que a gente está, do texto, na verdade, que a gente está discutindo aqui, ela escolhe falar pela via da disputa, pela via da inveja, pela via da admiração também, porque entra aqui, né? Eu não vou querer um objeto de outra pessoa se eu não admirar aquela pessoa. Eu só quero aquilo que tu possuis porque eu te admiro, gente. Bom, ainda que eu não admita isso pra mim, mas há uma admiração ali a ponto de eu querer muito aquilo que tu possuis, né? Que no caso dela era um homem, né? Não dá pra... Ah, tá com barulho? Dá pra ouvir, Dani? Dá, mas tem de fato um vento batendo. Acho que eu... E se não estiver atrapalhando, tá atrapalhando pra ti? Não. Que eu posso botar o fone. Para mim tá tudo. Eu consigo lidar com isso. Tá. Mas deixa eu tirar aqui o fone. Mas, enfim. Como eu tava falando, a respeito, inclusive, da maneira como a Isabel Forte ela opta para ler essa questão. E é justamente através da literatura, né? Que eu acho que é mais interessante. Mas tu pode falar enquanto eu coloco aqui o fone. Na verdade, acho que a gente já pode entrar, inclusive, na pergunta central, que é o que o Freud vai perguntar para isso, eu esqueci o nome dela, né, o que quer uma mulher, porque é uma pergunta, é uma resposta que o Freud talvez não tenha conseguido, assim, de forma conceitual. E depois a gente também vai ver isso no Lacan, como que isso também não vai aparecer de forma conceitual, fechada. Né? Porque a gente vai entender esse feminino como um resíduo mesmo. Né? Olha, melhorou bastante, mas enfim, mas para mim também não estava ruim não, mas melhorou. Né? Acho que todo mundo está conseguindo ouvir bem a Jéssica perfeitamente. Agora tá bom? Sem ruídos, está perfeito, está bem. Tá. Né? Então acho que a gente pode entrar nessa questão do que o Freud vai pegar. Como feminino, eu tenho uma colinha aqui para que a gente também. Porque a gente vai conversando, mas a gente também tem uma parte assim teórica que é para que vocês possam ir acompanhando, no sentido do que a gente estava falando inicialmente, para que vocês não fiquem perdidos na questão dos aforismos, né? Assim, de coisas. As sentenças, né, peremptórias do Lacan, Isso. etc. Né? Então, vai ser essa noção do feminino vai ser marcada pela falta para o Freud, ele vai ficar atônito com isso, porque ele vai entender que a mulher é um sujeito mutilado, porque algo dela foi tirado desse corpo.
eu acho que, mesmo que vocês não lembrem de repente, porque, enfim, acho que é isso. A análise, ela convoca para que a gente comece a construir um saber não sabido. Então, tudo bem se a gente se não lembrar, até porque tem uma resistência também em lembrar, né? A gente tem uma resistência muito grande em lembrar. Mas ali, naquele primeiro momento, a menina vai se dar conta de que ela não tem um órgão genital que, de repente, ela viu no masculino. E ela vai ficar assim, falando assim um português claro, putaça, porque ela vai ver se minha mãe não tem. Então ela não vai me dar? Proibiu de ter, porque ela tinha. Porque no início todo mundo tem. É isso. No início não há distinção. Isso é muito importante. Isso. Freud, isso que é o mais interessante, porque o Freud ele vai colocar de uma maneira em que ele não colocará num primeiro momento, no primeiro tempo, ele não colocará distinção. No primeiro momento, no primeiro tempo, meninos e meninas são iguais, são idênticos, não há distinção entre eles. Né? Eles se enxergam da mesma maneira. Todos são possuidores do pênis, todos têm o pênis. Né? O que vai acontecer na menina é que isso será perdido. Isso será modificado. E aí é que entra o ponto principal que, para mim, especificamente na minha leitura, é realmente o ponto nodal do que é a mulher, né? Do que é o ser mulher, desse processo de constituição feminina, que é esse mapeamento que a menina vai tentar fazer para ver, porra, se eu tinha e agora eu não tenho mais, é porque me foi arrancado. Se me foi arrancado, só quem poderia arrancar de mim é quem também não possui. E ela vai perceber que a figura que não possui, também agora como ela não possui, é a mulher, é a mãe. E ela vai falar, epa, pera lá, meu pai ainda tem, você não tem. Então acontece que, justamente porque você não tem, você por inveja tirou de mim. Você está retalhando a minha posição porque você também foi retalhado em algum momento. Né? Você foi... acho que não tá travando não, né, Dani? Pra mim, não. Acho que Não sei é a tua internet, Elson. Pra mim tá normal. Então, ela vai fazer isso justamente para mostrar que, no final das contas, houve ali uma ruptura nessa relação delas. E eu acho que, a partir disso, é que vai começar todo esse emaranhado, né? Na relação da menina com a mulher, da menina com a mãe e da menina com as outras mulheres na vida dela. Porque aí vai passar a ser uma redição, né? Depois começa essa história da redição, que é o que depois, já na vida adulta, é o que as pessoas não conseguem, de repente, explicar, entre aspas. Que aí chega no consultório com aquele discurso de que não sabe de muitas coisas a seu respeito. Né? Sabe muito mais do outro, mas não sabe nada a seu respeito. Então, daí precisa ter uma construção de si na história do saber não sabido que eu estava falando anteriormente. Porque aí tem toda essa questão mesmo que tu falaste da menina se identificar, não, né? Se perceber castrada, de alguma forma. Lembrando, assim, acho que só fazendo isso um parênteses, que tu pode falar também um pouco mais sobre isso, que quando a gente fala do falo, que é quando o Freud vai falar em 23, né, Jéssica? Ele fala dessa noção de falo, ainda assim um pouco deturpado por alguns autores, por alguns psicanalistas, essa noção do falo, mas no meu entendimento, em resumo, não é exatamente esse órgão genital, o pênis, né? Porque também quando vocês escutam a mulher tem inveja do pênis, a gente pensa assim na questão do órgão genital masculino. Né? Na verdade, é porque é uma representação. É uma representação, uma simbolização do que vai ser importante, né? Do que vai ser fálico. E a partir disso é que ela vai disputar com tudo que se considerar fálico. Por essa simbolização, né, Jéssica? Eu acho que a gente pode, inclusive, a partir disso, concatenar aqui todos os pontos para que as pessoas que, inclusive, não têm acesso ao texto, elas consigam se encontrar. Então, o que acontece? Esse texto, como a gente está discutindo aqui, né, da Isabel Forte, que ela vai discutir principalmente a relação de duas personagens que existem no livro da Marguerite Duras, que se chama O Deslumbramento. Essas personagens são muito amigas, né? Isso é importante. São duas mulheres que são muito amigas, desde sempre, são muito amigas.
E que em determinado momento da vida delas, uma arranja um amante, que é a Tatiana, né, a personagem Tatiana, ela arranja um amante. E nisso que ela arranja esse amante, a LOL, que é a personagem principal do livro, ela tenta ficar com o amante da melhor amiga. E ela consegue ficar com o amante da melhor amiga, a ponto desse amante querer se livrar da Tatiana, que antes era a primeira amante dele, né? Agora ele quer se livrar da primeira amante, quer ficar com a segunda amante. E a LOL, que é a melhor amiga da Tatiana, diz o seguinte: não, tu não vais fazer isso. Aliás, é isso, ela quase que disse isso, né? Eu só vim te procurar porque tu eres amante da minha melhor amiga. Então, se tu a deixares, não tem mais sentido isso de existir. E é engraçado porque, fazendo esse pequeno resumo, né, do porquê que a Isabel ela opta por essa obra especificamente para poder falar aqui no texto dela, né, cujo título é O que ela tem que eu não tenho. Isso é bem interessante porque qualquer pessoa escutando esse resumo poderia falar: nossa, mas isso é absurdo, né? Quem é que faria um negócio desse? Cara, eu não sei se alguém que, enfim, que poderia pensar isso vive sei lá, num ciclo muito fechado e que não sabe de nenhum assunto a respeito dessa temática, ou que, sei lá, não atende ainda na clínica. Realmente isso não vai chegar, porque na clínica chega muita coisa pra gente, né, tu sabes, e coisas que jamais chegariam no dia a dia comum. Mas essa descrição que a Marguerite Duras faz nesse livro dela é a coisa mais banal e, assim, e normal do dia a dia. Isso aqui, tu sabes disso. Isso aqui a gente escuta o tempo inteiro. E nem precisaria estar no consultório. A gente escuta o tempo inteiro isso no dia a dia comum, né? Você escuta amigos falando de outras pessoas, vizinhos falando, na própria família. Eu vi um dia desse, né, que tava todo mundo replicando esse post de uma prima de uma moça que ia casar. Olha só. A prima de uma moça que ia casar, ela estava ficando há muito tempo com o noivo dessa prima dela, que ia casar. E aí ela fez um post, olha que loucura, né? Ela fez um post dizendo o seguinte: a minha prima nem sabe, mas o casamento dela vai dar o que falar. Porque na hora que o padre perguntar se tem alguém aqui querendo dizer alguma coisa para, enfim, desfazer esse casamento, alguma coisa do tipo, ela vai levantar, ela disse que ela ia levantar na frente de todo mundo e dizer que ela estava grávida do noivo da prima dela. Nossa. Mas é isso, para ver que não é uma ficção que a Marguerite Duras criou no livro dela. Isso é o dia a dia. Né? Isso é literalmente o que acontece diuturnamente. Isso desde que mundo é mundo. E tem um parêntese, né, que esse filho acaba também sendo essa extensão do falo, né, Jéssica? Tem tu tens uma pessoa, inclusive próxima, né, que teve toda essa compilação de filhos na mesma data dos outros filhos, né? Então, assim, é que tem é como se fosse assim: eu vou fazer essa continuação, essa extensão fálica, né? Porque fazendo isso é como se fosse possuir esse falo de uma forma bem definitiva. Porque é isso, né? Pô, beleza, ele vai casar com ela, mas quem tá com o filho dele sou eu. Né? Sim. Ou seja, na disputa feminina, ela tem um ponto a mais. Porque ela já tem um laço eterno com ele, o que a outra talvez pudesse nem ter. Porque casamentos podem se desfazer, filhos não se desfazem. Um elo eterno, praticamente, né? Como se diz. Exatamente. Então, enfim, depois a gente vai ler todas as perguntas, tá, gente? Mas podem ir colocando aí, não se preocupem, não. Só pra gente não perder aqui o fio da meada. E aí, a partir disso que a Isabel Fortes vai fazer, né? Vai escrever esse texto dela. Partindo também, ela vai relacionando o texto da Marguerite Duras com a clínica dela. O livro é muito forte na clínica, né? Ela vai dando vários exemplos clínicos, inclusive. E aí ela vai adentrar na teoria freudiana da feminilidade. Ela vai fazer um percurso rápido. É um texto curto, mas ela vai fazer um percurso rápido do que é o feminino no Freud, quais eram as questões que o Freud estava às voltas quando começou a pensar nessa questão. Porque tem uma coisa importante: a psicanálise ela nasce também por conta do feminino. Foram as histéricas do Freud que criaram a psicanálise. Ou seja, eu tinha mulheres que estavam se contorcendo, estavam criando sintomas físicos, estavam ali ficando cegas, surdas, mudas, paraplégicas,
sem ter nenhuma afecção fisiológica que pudesse corroborar esses sintomas. E o Freud olha para isso e fala, epa, esse sintoma que está sendo presentificado num corpo feminino está me dizendo alguma coisa. Sim. Então, a psicanálise ela só foi possível porque o Freud queria enxergar para além do que estava sendo posto num corpo feminino, né? Ele não quis ficar recluso. Bom, se não tem nenhuma afecção aqui fisiológica, quer dizer que isso aqui é uma invenção, né? Elas estão falseando esses sintomas. E ele não ficou preso nisso. Ele realmente foi investigar. Eu acho que por isso que ele vai falando das camadas, inclusive, que se tem de conhecimento sobre a mulher, né? Vai falando, inclusive, do quão profundo é o entendimento desse fenômeno do feminino. O Freud ele tem uma sentença que ela é bem conhecida, né? Que a mulher ela é o continente negro, ela é o dark continent. Ele até utiliza, né, o termo no inglês. Estava escrevendo em alemão, mas utiliza o termo em inglês. Que a mulher é o dark continent, né? Que a mulher é o continente negro. Por que o continente negro? É aquilo que você não consegue olhar, que não tem luz. Que você precisa lançar a luz, você precisa lançar o conhecimento, você precisa lançar a investigação, inclusive. E é interessante porque ele faz isso desde o início. Ele lança a luz para aquilo que está enegrecido, justamente porque ele quer escutar o que o corpo dela estava falando também. Ele vai escutar isso através do que elas podem dizer sobre o sofrimento delas. Isso que é muito interessante. O Freud ele quer escutar o que a mulher pode dizer sobre o seu sofrimento. Ele parte de duas premissas muito interessantes para a época dele. A primeira é que ele quer escutar o que um paciente tem a dizer sobre si mesmo, né? Ou seja, tira a posição de médico que sabe tudo sobre o outro e deixa com que o outro lide com as suas próprias questões, que é a marca da clínica, né? Clínica psicanalítica, é claro. Por isso que a gente não passa tarefa de casa para ninguém, porque a gente não sabe nada sobre o outro. Quando você passa uma tarefa de casa para alguém, você está dizendo que você sabe o que é melhor para ele. Sim. Você está dizendo que você sabe o que vai fazer com que ele melhore, que ele, enfim, pare de sofrer. Isso é um contrassenso, é um absurdo completo, né? Não sei como, enfim, as pessoas gostam disso. E mais do que isso, o segundo ponto é que ele está literalmente, numa época em que elas eram silenciadas, ele está querendo que mulheres falem sobre si. Isso é mais importante. Né? Porque ele, para além de entender que é o outro que pode saber de si, ele sabe que é uma mulher que também pode narrar o seu sofrimento. Né? Então, ele também já demonstra, ele já marca ali a própria ética psicanalítica em meio a tudo isso. E é através disso que vai se iniciar. Né? Então, é através disso que o Freud vai realmente adentrando nos meandros do sofrimento humano, de modo geral. Então, o Freud ele não fica recluso ao sofrimento da mulher. Ele quer entender o sofrimento humano de modo geral. Né? Então, é a partir disso, inclusive, que a gente vai chegar no que tu estavas falando, né? A respeito da pergunta que ele faz para Marie Bonaparte. O que deseja uma mulher? O que quer uma mulher? Né? É isso. Ele fica assim porque em alguns momentos, ele fica sem entender como é que ele ainda pode não ter chegado num consenso ali. Né? Se tu parares para pensar, ele escreve um texto tardio, principalmente, né, um texto da segunda tópica, que é o texto de feminilidade, que é um texto de 33, e ele, ainda assim, lá em 33, se a gente parar para pensar, 6 anos depois, ele morre. Então, realmente é um texto bem tardio. E nesse texto de 33, ele ainda finaliza o texto dizendo o seguinte, olha, eu não trouxe grandes considerações aqui, eu não acho que eu tenha trazido nada de novo aqui para vocês. E se vocês ainda não estiverem satisfeitos com essas questões que eu coloquei aqui para a gente pensar, eu sugiro que vocês investiguem a própria existência ou perguntem aos poetas. E eu acho que essa sentença dele, né, essa marca dele é fundamental. Primeiro porque realmente Freud reconhecia que os poetas eles eram privilegiados a respeito do saber sobre o ser humano. Ele tinha essa noção e eu concordo veementemente com ele. Não existiria psicanálise se não existisse literatura. Eu preciso deixar isso aqui afincado. A psicanálise só existe porque o Freud era um homem de alta cultura. A psicanálise não existe porque o Freud era médico. Isso é muito importante dizer. Se o Freud ficasse recluso na medicina, a gente teria, sei lá, uma medicina experimental psicológica. A gente não teria a psicoanálise. Né? A gente só tem isso porque o Freud era um homem de alta cultura.
Então, sendo um homem de alta cultura como ele era, ele entendia que toda a construção dele partiu da literatura também e partiu da arte também. E muito daquilo que ele ainda estava tentando, coitado, sistematizar em conceito, Dostoiévski já falava, Goethe já falava, Cervantes já falava, né, muito antes dele. Então, isso que a Isabel vai fazer, né, de trazer a literatura para tentar explicar essas discussões, eu acho realmente formidável, porque ela consegue fazer isso. Ela poderia muito bem ficar somente na clínica, que ela também teria um bom material, mas eu acho que quando ela dosa a clínica com a literatura, ela consegue exemplificar melhor quais são as questões, né, que estão aqui em voga. E aí, enfim, aí a partir disso, dessa sistematização, é que a gente pode começar. Tu queres começar por onde? Na verdade, acho que a gente já começou, né? Quando tu falas, quando tu falas, inclusive, dessa questão da castração da menina, né? E aí também quando o Freud fala que, exatamente como tu disseste minutos atrás, que ela viu, ela sabe que existe, né? A gente está falando do falo. Sim. E a partir disso ela quer possuí-lo, ela quer ter, né? De alguma maneira ela precisa ter. Só que também tem uma outra problemática, que é quando a gente tem esse nome inveja, que é onde também, não sei se tu, né, que eu gostaria de entrar, porque isso também a gente, na psicanálise, a gente vai entender de uma outra forma, né? A gente, não sei, mas tem outras maneiras de compreender esse nome inveja, sobretudo pela via religiosa. Inclusive, para começar, né, a falar da inveja, na mulher especificamente, trazendo as questões que fizeram lá pra gente, né? Então, a primeira coisa, pra gente discutir aqui, mas tu pode começar. Primeira coisa, a inveja, ela é mais acentuada na mulher, esse é o primeiro ponto que perguntaram lá, né? Que voltaram, eu acho que lá. A inveja, ela é mais acentuada na mulher. Toda mulher, por conta dessa inveja do pênis, ela será marcada, de fato, por esse significante da inveja, isso vai ficar ruminando muito mais do que no homem. E é possível uma relação entre mulheres sem inveja? Acho que a gente pode começar daí. Vai lá, a gente já vai fazer a live cair agora. Vem uma denúncia agora. Penso que sim, por conta desse registro, né? A gente, quando nasce, eu vou tentar assim, aproximar um pouco, né? Vocês, inclusive, vai lá no digo que caiu. Então, né, mas assim, a gente quando nasce, mesmo que a gente não saiba a princípio, no sentido até hoje na vida adulta, mas a gente carece de ser cuidado, olhado, investido, enfim, desejado. E geralmente quem cumpre essa função é o grande outro, né? Então, e que também não necessariamente é a mãe que pariu, né? Mas assim, pode ser uma avó, uma tia, ou a própria mãe, enfim, carece desse investimento. Então a gente é marcado por isso. E quando a gente já está ali nessa questão do corpinho, né, assim, já ali dos 4, 5 anos, que é essa questão mais edipiana, 3, 4, 5 anos, e até tem os 6 anos, né, Jéssica, que tu também pontuas, aí que começa essa problemática. Inclusive, se vocês quiserem estudar mais sobre isso, tem o texto do Declínio do Complexo de Édipo, que ele é complexo, mas se vocês forem estudando ele a miúde, vocês vão conseguir, eu acho, compreender do que a gente está falando aqui, que é esse registro desse órgão que ele marca alguma coisa. Assim, esse registro, essa simbolização do que tem com essa questão eu tive o falo e perdi, eu tive o pênis e perdi, a minha mãe tirou de mim. E até a Isabel fala isso, que tem também essa máxima, quem nunca viu isso? Que dizem que complexo de Édipo é a menina que é apaixonada pelo pai, o menino que é apaixonado pela mãe. Bom, nessa questão do que a gente vai ouvir de que a menina é apaixonada pelo pai, na verdade não é que ela seja apaixonada pelo pai, mas há um empurrar desse montante de afetos, dela se direcionar para o pai, mas em hostilidade à mãe. Sim, né? Que ela vai utilizar essa mãe por conta do pai. Então nunca vai ser por conta do homem em si, do pai em si. Dourado, né? Oi? Do alecrim dourado, nunca vai ser. Aqueles olhos lindos, como é que tu diz? Mas
justamente por essa marca de hostilidade que também está para todos nós. Dani, não tô. Eu amo a minha mãe. Tá, meu amor, você ama, mas você também odeia. Tem uma dose aí, né? Você talvez não saiba disso agora. Vá fazer análise que você vai se dar conta de algumas coisas. É. E por E isso esse... é insuportável. Tu sabe disso. Pois é, esse é o X da questão. Tanto, justamente para poder não entrar em contato com isso, porque é insuportável. Esse é o X da questão do que as pessoas vão dizer que não gostam da psicanálise, porque a psicanálise é do demônio. A psicanálise é demoníaca. Porque a psicanálise ela vai te esfregar na tua cara que tu não és esse anjo de candura. Desculpa, mas nós não somos. Ah, mas eu vou para a igreja, rezo o texto todo dia. Desculpa, mas é para tentar dar conta das tuas pulsões. Sim. Tem que ir para algum lugar. Não adianta, tem que ir para algum lugar. Vai dar conta disso. Né? Mas assim, tudo bem, cada um vai encontrar a ver. É. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a partir dessa ideia de que, bom, eu tinha um pênis, agora não tenho, minha mãe tirou, bom, agora ela me paga, né? Porque agora eu vou ficar ali com o objeto de desejo dela, que agora vai ser o meu. Quer dizer, ela é empurrada para essa relação com o pai, para essa disputa, por conta dessa hostilidade com a mãe. Eu acho que essa coisa é interessante da gente pontuar. E aí, desde pequenininho, né? Eu nunca esqueço, tu vai saber, que eu tava passando e tu tavas vendo aquele programa lá, que é esqueci o nome dela, mas é daquela moça que tem a filhinha, que é a Valentina. A Mirella. A Mirella, exatamente. Cara, eu nunca esqueço daquela cena que tava passando no programa dela, né? Dela escovando os cabelos da filha, pequenininha. A minha deve ter uns 5 anos só. Ela é muito pequena. Escovando os cabelos da filha, e a filha reclamando, fingindo que tava chorando, né? Dizendo que tava doendo e tal. O pai chega, ela começa a abrir mais ainda o berreiro quando o pai chega. Aí o pai intervém lá e diz, não, mas é porque você tá fazendo errado, né? Pra mãe, né? Você tá fazendo errado e tal. Aí a mãe dá a escova pra ele e diz, tá, então faz você. Ele faz literalmente da mesma maneira como a mãe tava fazendo, só que ela para de chorar. E a mãe fica puta porque o pai meio que comprou a briga da filha, tipo, tomou partido por ela, né? Isso é muito interessante porque a gente tá falando de uma mulher adulta que tá disputando com uma menina de 5 anos de idade. Isso nunca vai parar. Não. Essa que Isso que nunca assim, vai... que tem... Desculpa. Não, pode falar. Só para finalizar, porque isso tem a ver com o que tu estavas falando, inclusive, sobre a inveja. A Isabel Fortes, ela coloca uma frase que é muito interessante. Ela diz literalmente que a inveja do pênis ela é incontornável. É verdade. É verdade. Ela tem razão. Por conta dessa marca. Mas isso também, gente, é para quem acredita na psicanálise. É para quem trabalha com psicanálise, é para quem acredita na existência do inconsciente. Para quem não acredita, isso aí não existe. Mas para quem trabalha com psicanálise, a gente sabe que a marca, o registro que acontece ali naquela primeira, aquele primeiro momento de vida, naqueles primeiros anos de vida, da feita que tu sai do que a gente chama do período edipiano, é isso que vai, de alguma maneira, te constituir enquanto sujeito para o resto da tua vida. Então, nesse sentido, ela é determinista. Por isso que também não tem como alguns religiosos acreditarem assim, na eficácia da análise, da psicanálise, né? Porque eles não têm não recebem bem essa questão de que a psicanálise ela é determinista também. Então, e aí também essa questão da inveja, por exemplo. Até no âmbito da religião, a gente estava falando isso mais cedo. As pessoas, não é que elas não acreditem que haja inveja, mas é que, tipo assim, é um absurdo. Não pode, né? Então, se sinto, vai rezar, vai te confessar, né? Vai dar um jeito de tirar isso de ti. Sim. E também não estou dizendo que isso é algo bom ou ruim, nem nada disso. Mas o Freud vai dizer, né? Mas o Freud vai dizer que isso é um elemento príncipes do feminino, ali naquela constituição. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É nessa constituição da menina. E assim a gente vai entender que essa inveja, na verdade, o que pode ser inveja? Inveja é exatamente aquilo que eu imagino, idealizo que o outro tenha. Que o outro exatamente. tem. Exatamente. O outro pode até não ter, mas eu de alguma forma fantasio isso, né? Isso vai passar pela ideia da fantasia. Sim.
do simbolismo, acho que é isso, do imaginário, desculpa, né? Do imaginário, que essa constituição do eu, do meu corpo, de como eu me vejo a partir dessa minha relação com esse outro que me constituiu, que pode ser a mãe, né? A mãe ali, mas pode ser, sei lá, uma avó que te constituiu, que foi essa figura. E a partir disso, dessa minha constituição, dessa imagem que eu vou criando do meu corpo, é que eu vou colando no discurso dos outros, no plural, né? Com o outro aí, de alguma maneira, e aí eu vou tentar alcançar isso, porque eu acredito que o que o outro tem é maravilhoso para mim, né? Então, a partir disso que a gente vai entender que essa inveja, ela fica sendo, na verdade, um atributo, como se fosse uma característica da estrutura feminina. Isso para a psicanálise, novamente falando. Né? Então, a inveja ela vai ser como se fosse um rochedo mesmo da castração. Sim. Então, não tem como contornar isso. O que você vai fazer é fazer análise na vida adulta e lidar, né, de alguma forma com isso. Tentar lidar, né, advertido de que você tem alguma coisa em torno da questão da inveja com relação à sua amiga, ao outro. Né? Não precisa também ser, mas assim, ao outro, porque você tem essa ideia de que o outro tem algo que você quer muito. Cara. Queres falar alguma coisa, Jéssica? Ele só acalmar aqui a criança que ela escutou um barulho. Não, não é nada, calma. Sim, eu até peguei aqui para ler disso que tu estás falando, né, a respeito de como é que constitui isso, né, como é que funciona isso. E aqui no texto mesmo, eu grifei um trecho que eu vou ler que tem a ver com tudo isso. Olha aqui o que a Isabel vai dizer. Chegamos aqui a um ponto importante no que diz respeito à questão de que estamos tratando neste trabalho. A partir da falta de um significante que seja próprio do feminino, né, é a partir disso que o Silva quer. A partir de significante que seja próprio do feminino, que é justamente a partir daí que vem o aforismo do Lacan, né, de a mulher não existe. Né? Por que a mulher não existe? Porque não existe um significante que seja próprio do feminino. Não existe um significante que consiga definir o que é ser uma mulher, tá? É a uma outra mulher que será dirigido a pergunta o que é ser mulher. E aqui é todinho o caso Dora. Por isso que o Freud errou no primeiro momento com a Dora, porque ele não considerou a importância da figura da senhora K, aqui nesse primeiro momento, para Dora, né? Era essa a questão, inclusive. Aí a Isabel continua. Porque sua feminilidade lhe é estranha, ela venera, através do seu próprio corpo, o mistério da outra mulher, outra com o ozinho maiúsculo, grande outro, que detém o segredo daquilo que ela é. No lugar de uma referência com o significante, a mulher passa a ter uma referência com o saber. Olha só, olha que interessante. Nesta perspectiva, a outra seria a própria encarnação da feminilidade. Eu vou já pegar nisso, mas isso aqui é muito importante. Nesta perspectiva, a outra seria a própria encarnação da feminilidade. Aquela que possui o saber do que é ser mulher. E mais especificamente do que é ser melhor para um homem. Aí aqui ela vai fazer uma citação do Jacques André. Ela diz o seguinte. Uma mulher tem ciúmes pelo fato da outra possuir ou parecer possuir esse traço de eleição do amor que ela inveja. Por isso que a LOL queria o amante da melhor amiga. Porque ela inveja aquilo que a outra possui. Ela cola na imagem da outra. Exatamente. Não é ele poderia ser um ridículo. Ele é um espelho, ele é só um vidro que se atravessa, que se reflete a imagem do outro através dele. Exatamente. O que torna uma mulher ciumenta é menos que seu amante deseje outras mulheres. Olha aqui. O que torna uma mulher ciumenta é menos que seu amante deseje outras mulheres além dela do que ele pense a respeito de uma outra mulher. Que ela tem um quê que a torna irresistível. Esse índice de um signo que captaria magicamente o desejo do outro, as mulheres não cessam de rastreá-lo nas outras. Sim. E aí fecha a citação. Eu lembrei, inclusive, que eu estava assistindo uma aula da Elizabeth Rocha, uma psicanalista do Fórum Lacaniano lá do Rio de Janeiro, em que ela diz uma coisa bem interessante. Ela estava dando um exemplo clínico, e aí nesse exemplo clínico ela vai falar que tem alguns pacientes, né, homens,
que chegam e dizem pra ela o seguinte: olha, eu nem tava olhando pra aquela mulher, mas a minha mulher começou a espizinhar tanto a minha cabeça, dizendo que eu tava olhando pra ela, dizendo que eu tava cobiçando aquela mulher e tal, que eu passei a olhar de fato. Porque se ela tava falando tanto da mulher, alguma coisa a mulher tem. Isso é muito interessante, porque ela tá literalmente dizendo que quem colocou a fagulha ali de que tem alguma coisa naquela mulher foi uma própria mulher, não foi nem um homem. Porque ela idealiza que ela tem, a mulher que está enciumada, imagina que essa mulher, né, que supostamente ela acredita que ele esteja olhando, ela possui algo que ela acredita que ela tem, Porque assim, foi no sentido de que ela que cria. Na verdade, é ela que cria essa imagem de que a outra tem uma coisa muito irresistível a ponto. E aí também por isso que passa pela história da fantasia, né? De você fantasiar, enfim, essa questão do ciúme, né? Também, que tem ciúme que quando entra, assim, todo ciúme é fantasioso, mas Mas tem alguns que são delirantes. isso. Que passa da fantasia. Que quando entra no discurso delirante é preocupante mesmo. Mas aí, sim, continua falando que tu ias falar do texto. Sim, primeiro, né? Ela vai fazer aqui um contorno, por isso que ela faz essa citação, ela vai fazer um contorno a respeito desse significado do que é uma mulher para outra mulher. Acho que esse é o ponto fundamental, que é o ponto, inclusive, central do texto. Do texto da live, né? No final das contas. É isso, né? Dessa encarnação de uma mulher para outra mulher. Sim, por isso que ela não existe. Sim, mais do que isso. É por isso que nenhuma mulher passa incólume a outra mulher. Que a minha mãe, ela foi registrada por uma mulher. Ela criou uma imagem, uma outra mulher, e a mãe dela foi registrada. Exatamente, aquilo que eu estava te falando das matrioscas. Sim. Né? Não sei se as pessoas conhecem, mas é muito interessante. A primeira vez que eu vi esse exemplo foi da Malvine Zalkenberg, ela que fala das matrioscas. As matrioscas, tem pessoas que chamam de mamusca também, tanto faz. São aquelas, são aquelas bonecas que uma vai saindo de dentro da outra e é a mesma sempre. É maravilhoso. O tamanho. O tamanho. São aquelas bonecas russas. Ou seja, até pegar a última, que é a primeira, no caso, né, que é a menorzinha de todas têm a mesma inscrição. Acho que isso que é o ponto fundamental. Todas as mulheres, da grandona à pequenininha, têm a mesma inscrição. Significa dizer que é impossível que uma mulher esteja descolada da outra. Sim. É possível que não haja uma marca ínfima que seja. Por isso que quando eu fiz uma pergunta lá nos stories, né? Perguntando, você acha que é possível que... Não sei se foi essa pergunta, mas é tipo isso. Você acha que uma mãe que uma mulher teve vai ser a mãe que ela será? E a maioria votou que não. É porque talvez, não sei, talvez a pergunta possa ter sido muito peremptória, mas o que eu queria de fato perguntar é: tu achas que é possível que alguém materne sem aquela inscrição anterior da sua própria maternagem? É impossível. Aí não tem discussão. Eu não tenho como ter um modelo que não foi aquele que me foi repassado. Isso vale para tudo. Isso vale para ser mãe, isso vale para ser pai, isso vale para amor, isso vale para amizade. Eu só posso ter modelos diante de modelos que eu tive na minha vida. Eu não tenho como funcionar de uma maneira completamente diferente. Eu, filha da Simone, não tenho como funcionar como se eu fosse a filha da Madonna. Porque não foram essas marcas que foram repassadas. Sim. Muito embora eu quisesse que pelo menos a conta bancária fosse, mas não foi. Então, no final das contas, essa inscrição sempre ficará. Isso que é importante. Eu lembrei agora de uma paciente que eu atendi um tempo atrás, que ela, assim, né, tinha assim, uma história muito delicada no sentido do empobrecimento narcísico, né? Ela teve uma mãe que deu ela, assim que ela nasceu, disse, olha, eu não quero ela, porque na verdade a mãe tinha utilizado ela para prender o pai, que ela era amante, né? Só tentar contextualizar aqui rapidamente, ela era amante, e aí ela engravidou para tentar, isso a paciente mesmo relatou, tá? Não é minha interpretação, não. Que ela tentou, assim, prender ali o pai para que ele ficasse com ela. Quando ele disse que não ia ficar, ela disse, então leva, porque eu não quero, né? Na maternidade mesmo, então leva que eu não quero. E aí ela foi criada, né, pela avó, mas assim, sempre ouvindo pela avó paterna, porque ela nem tinha conhecimento da família da materna.
E o pai também super ausente também, né? Só entregou lá e ela ficou. E ela também, nesse sentido, ouvia muitas palavras hostis da avó, né? Do tipo assim, tu empataste a minha vida inteira, tu és sabe, tu és um fardo na minha vida, coisas dessa ordem. Pois bem, essa mulher, que já era mulher, né, cresce, casa e tem uma filha, porque ela dizia que o sonho dela era ser mãe. E aí, ao perguntar para ela, mas o que era esse sonho de ser mãe? O que tinha nesse sonho de ser mãe? Ela me vira e diz assim, é porque eu quero dar para minha filha tudo que eu não tive. Clássico. Mas olha o buraco que a gente tem aí nessa fala. Porque como é que eu vou dar algo, esse tudo que eu não tive, se eu não tive? O que eu vou dar? O que eu vou dar para essa outra criança? Como ela vai dar nada. É isso. Ela vai acabar registrando a falta novamente nessa criança. Perfeito. De inúmeras formas. Isso é muito interessante. Porque é isso. Na ação consciente, na ação concreta, não, minha filha vai ter tudo. Eu não tive balé, minha filha vai ter. Mas exatamente. Minha filha vai ter. Sim. Mas olha o que vai ficar registrado. E justamente esse sufocamento de coisas que não se teve e que agora vai tentar se imputar para essa criança, talvez a marca fique, epa, mas por que ela quer me sufocar tanto de coisas? O que eu não tenho também? Entendeu? Tanto que teve uma sessão em que foi literalmente esse cenário. A filha fazia balé, fazia natação, fazia não sei o que, porque ela tinha inserido a filha nesse tanto de coisa. E ela falou assim, chegou chorando na sessão, que ela disse, eu não sei mais o que fazer com a fulana, que era a filha dela. Eu levei ela pro balé, ela fez um show no shopping, que o balé era no shopping, fez um show no shopping, gritava, eu não sabia o que fazer, mas o que tu tem, minha filha? Tentava, assim, tentar identificar. E aí eu só olhando assim, porque na minha cabeça era, é porque ela não quer viver isso que tu queres dar para ela, entendeu? Sim. Só que eu não disse isso. Claro. Mas percebam que a filha estava dando sinais de que, ei, eu não quero isso aqui. Eu não quero que tu me deixe aqui e vá embora só para dizer que a tua filha faz balé. Sim. Eu quero uma relação de mãe e filho. Porque, né, tem que ter essa passagem, porque tu já me tiraste uma coisa, porque também tinha uma questão com o pai ali também. Sim, um caso clínico muito interessante para isso aqui, que depois até eu escrevi, tu lembras, né, sobre esse caso do sofá furado, que também tinha uma questão que não podia aparecer feio, nada, nem a casa, nada disso. Pessoas deixaram de visitar e morreram e ela se sentiu culpada porque simplesmente não queria que a visita visse que o sofá dela estava furado. O que é furado, minha gente, nisso aí? Perfeito. Quem é que está furado? Bom, eu falaste um pouco do Lacan e eu também tenho uma anotação, né, que o Lacan ele vai fazer uma trajetória que vai girar em torno do que o Freud propõe a partir dessa falta, dessa castração da criança, da menina, mas ele também vai assumir, como tu bem disseste, uma direção distinta a partir desse foco dele ser pela via do significante. E aí vem com esse aforismo da mulher não existir, mas é justamente por ele não constatar haver ali algum tipo de significante próprio do feminino. Eu até te falei que justamente por conta que está pela via do real. Para quem estuda psicanálise lacaniana, né, o Lacan tem aí o nó borromeano, que é o real simbólico imaginário. O real vai ser exatamente aquilo que não tem como a gente simbolizar. Sim. É um resto, né, um restante de algo. Então me parece até que o feminino ele fica registrado nisso que resta. O que resta para o feminino nessa constituição? É ficar sem o pênis, ficar sem esse órgão. Então, desculpa, pode finalizar. Então, acho que é isso, assim, né? Eu sou um resto, e aí ela junta esse resto e cola na imagem da outra, ou no outro. Tem uma cena de um filme que eu adoro, que se chama Professora de Piano. E todo mundo, né, quando eu falo rápido, pensa que é a professora de piano, mas não, é professora de piano. E nessa cena, a personagem da Isabelle Huppert, que é a Érica, ela tá na cama com a mãe, porque ela dormia, né, na cama com a mãe dela, tipo, uma mulher adulta ainda dormia com a mãe na cama. E aí, ela
elas estão numa briga, tal, numa discussão e tal, e ela pega, e ela tenta tirar a roupa da mãe dela, porque ela diz, eu quero ver, me mostra, eu quero ver, que ela queria ver o órgão genital da mãe. Porque é isso, ela não conseguia, isso que é o mais interessante, ela não conseguia simbolizar nada a ponto dela tentar encontrar, ela queria ver, de fato, como é que ela poderia, definir o que era aquela mãe, o que era aquela sexualidade, o que era aquele feminino, a ponto dela querer realmente ver, e o que, obviamente, ela não vai encontrar ali. Então, quando tu tá falando agora de real, me lembrou muito disso, né? Desse irrepresentável. Isso. Disso que você não consegue nomear, você não consegue palpar, você não consegue encontrar no final das contas. O que, no fim das contas, o Lacan e o Freud não conseguiram, né? Porque Exatamente. talvez passasse por aí, né? E aí tem uma outra coisa que no texto vai falar sobre essa questão do gozo feminino. Que também muito se ouve falarem por aí dessa questão do gozo, o que é o gozo. E aí eu gostaria de fazer só um parêntese nessa questão do gozo feminino, né? Mas o gozo em si, por ele ser também poliglota, bilíngue, de alguma certa maneira, a gente não tem uma única definição, né? É que ele não tem uma única definição, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter essa ideia de um gozo jubilatório, né? De celebração. Sim. Por quê? Porque a gente também celebra com mal-estar. Sim. A gente também consegue jubilar com o mal-estar, mas de forma inconsciente, tá? Não estou falando aqui do óbvio, porque a psicanálise não trabalha com o óbvio. A gente trabalha com o que tem por trás disso. E também a gente tem que estar divertido de que quando a gente fala de gozo, a gente está falando de experiência de corpo. A gente está falando, acho que no ultimíssimo Lacan, para quem quiser também estudar, é quando ele vai trabalhar com essa questão da clínica ser também esse acontecimento de corpo. Não desassociando mais, tirando o corpo, que é o que na verdade inicia a psicanálise, né, Jéssica? Tu não concordas? Sim. Que é o que o Freud vai verificar ali, né, a partir do corpo das histéricas, um corpo paralisado, e o Lacan, no ultimíssimo, ele vai trabalhar, né, com a clínica como esse acontecimento de corpo, pelo que eu tive acesso. Então, essa experiência de corpo, ela tem uma divisa, que é entre a satisfação e a insatisfação, que é o que vocês têm de máxima do que vocês talvez compreendam do que é o gozo, que é insatisfação versus satisfação, que é o que a gente também mas a gente também tem essa celebração, a gente jubila, acho que essa palavra existe, gente? Sim, existe. É tanta psicanálise que às vezes a gente inventa palavras que é o que sai do inconsciente mesmo. Sim. Então, esse gozo feminino, ele acaba também, ele tem a ver com esse gozo do outro, né? Com esse gozo do outro, que eu quero dizer, com essa imagem do outro. E aí eu arrisco não, né? Assim, em suma, para mim, a máxima é a mãe. Esse gozo do outro. Porque a mãe insatisfeita, de alguma forma, não sei se é bem insatisfeita, mas de uma certa maneira, ela goza com a incompletude da mãe por se deparar que a mãe não possui o falo, não tem o pênis também. Então ela vai se deparar com isso, ela vai de alguma forma também gozar em cima disso, com a insatisfação, com a satisfação em torno disso. E aí, exatamente, né, por enxergar essa falta do pênis na mãe, e por essa figura feminina ser de fato uma cisão, né, uma coisa dividida, no sentido de que não tem, né, no meu entendimento, não tem uma coisa... A gente vê até na rede social que as pessoas até tentam, né, passar uma imagem completa, unificada, o feminino, né, não pode estar o cabelo... Ninguém solta a mão de ninguém. Aquela frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, a tal da sororidade. Que até claro, né? Ela não existe, minha gente. Não existe. Nem ia falar tão direto assim. Não, porque tem coisas que não adianta mais, né? As pessoas querem utilizar a internet para acreditar no que elas querem acreditar. Né? Se vocês querem continuar nesse discurso, então fiquem. Larga logo a mão. Quem quer fazer análise faz, quem não quer não faz, fica nesse nó, fica cirandando mesmo com isso, e vida que segue, e é isso aí, né? Eu acho que enfim. Acho assim, bora lá.
eu acho que as pessoas criam palavras para dar conta daquilo que é irremediável. Sim, sim. Né? Em resumo, tá Que aí. diabos Resumiu. é sororidade? Bora lá, né? Que palavra feia da porra. O que diabos é sororidade? Sabe? O que é isso? O que você tá querendo dizer com essa criação que você fez? Você tá querendo dizer que... Olha que loucura, né? Eu não sei se tá aí uma coisa pra gente pesquisar. Tem uma palavra que seja correlata em relação aos homens? Ou seja, quando os homens se unem a É despeito machismo. Pois é, quando os homens se unem a despeito de tudo para eles se protegerem, qual seria a palavra? É sororidade também? Não sei, Não, é sabe? misoginia. Pois é. Então, o que você está querendo dizer? Que mulheres precisam se unir a despeito de tudo e de todos, simplesmente porque são mulheres? É isso que você está tentando dizer? Que elas devem se proteger porque elas são mais frágeis, então elas precisam se proteger a despeito de tudo? É isso que você está tentando dizer? Porque, enfim, se for isso, é impossível. É impossível por conta disso tudo que a gente já está discutindo aqui. Olha que loucura. Só o fato de você ter que criar uma palavra que supostamente teria que dar conta dessa relação já mostra o quão insuportável ela é. Porque assim, é claro que o nome, a palavra, existe. O nome, a palavra, inclusive, se vocês quiserem dar uma... E o que a gente quiser. Mas a questão é que o movimento, ele não sustenta. Claro. Então, vocês estão entendendo? Então, tipo assim, a gente vai trabalhar na psicanálise com o que tem por trás disso. Sim. Com o que tem por trás do que chega, porque as pessoas Por que eu preciso proteger tanto? O que tá querendo saber? O que tá pulsando aí? Então, talvez seja o oposto. E aí vocês também vão ver o tanto de mulher que fica colando nesse discurso por conta disso aqui que a gente está falando. Cola no discurso do outro. É mais interessante eu fazer emenda com o outro do que eu falar, epa, peraí, não, deixa eu ver o que é isso aqui. Eu concordo, não concordo? Como que é isso para mim? Como é que eu consigo ter empatia? Porque a palavra ela é derivada também um pouco dessa outra palavra, de empatia. Outro dia eu falei na minha rede social sobre essa palavra empatia, que você empata. É por isso que na clínica psicanalítica não existe essa palavra empatia, porque eu não tenho como empatar com o meu paciente. Ele não diz, eu traí, eu fui traída, acabei meu casamento, eu vou dizer, eu também. Não existe isso. Eu sei como é. Você nunca vai saber. Esse é o ponto. Vou saber porque eu não tenho o saber do outro. E a gente tem que lidar com isso. Exatamente. Né? Eu também falei... A loucura é porque acredita-se, acredita-se por conta de movimento coletivista que é só um que existe. É por isso que eu odeio o Lacan, porque o Lacan já vem com os 2 pés na porta e fala, ei, bicho, a mulher nem existe. Que negócio é esse de todas as mulheres? Que negócio é esse de a mulher? Que negócio é esse de que vai se proteger todo mundo junto? Vocês, sabe, nem existe esse todo que vocês Ele era um ativista. Sim. Ele né? Hoje a professora Tânia tá falando, né? Maoísta, né? Ou seja, extrema esquerda, Sim. né? Mas ainda assim, ele não abandonava a psicanálise. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante. O Lacan, a despeito de tudo que ele poderia, inclusive, né, ter, acreditar, ele não abandonava a psicanálise. Eu acho que é isso que está faltando hoje em dia. As pessoas, para ficarem bonitas na foto, como eu disse no meu artigo da Rodinei Esco, né, para continuarem ganhando tapinhas nas costas em congressos caríssimos de psicanálise mundo afora, elas estão pervertendo e prostituindo a psicanálise. Sim. Porque eles sabem que não dá conta, eles sabem que não existe, eles sabem que é discurso furado, mas eles só querem ficar bonitos na foto, sim, sabe? Então, por exemplo, esse ponto aí dessa sororidade, dessa união feminina, desse movimento todo, cara, isso é tão escrachado, que é tão insuportável você lidar com isso, que você precisa ficar criando caixinhas para se encaixotar, para que você não possa pulsar mais no oposto. Isso é tão louco que tu sabes disso, né? Todo mundo que tem um pouco mais de sensibilidade sabe disso também, porque é só investigar que você vai encontrar. Os maiores representantes desses movimentos são os que têm a bunda mais suja. E justamente dizendo que defendem isso. Quantas e quantas eu não vejo por aí que tem esse discurso muito bonitinho, mas que por trás estão pegando o marido da melhor amiga. Sim.
Que loucura é essa? Olha que loucura. Eu falei isso em sala de aula, né? Se a gente parar pra pensar, nós temos algumas personagens que são as representantes, né, desses movimentos e tal. Vai olhar a biografia delas. Vai lá pegar uma que as pessoas acham que conhecem, né? Simone de Beauvoir. A menina, a mulher aliciava meninas pro Sartre. Ela tinha boca podre. Ela aliciava essas meninas pro Sartre, que era um pedófilo. Que proteção de mulher é essa? Que você alicia meninas, sabe? Essas pessoas defendem coisas que elas nem sabem o que estão defendendo. Fazendo meninas, mulheres sofrerem. Pra ficar na conta e na pompa de um cara que nunca quis nada com ela. Mas é a defensora das mulheres. Mas é a super feminista. Não falha, cara, não falha. Não adianta. Acho que é por isso que... É isso. Por isso que eu não abandono a psicanálise. Porque ela não falha. Ela escancara a hipocrisia nossa de cada dia. E é por isso que as pessoas suportam. Por exemplo, isso que eu falei. Isso não existe... Na clínica, tu vais ter que descobrir que isso não existe. Eu que já estou falando aqui que isso não é que não exista a palavra, a intenção do que as pessoas querem com essa palavra. O que eu estou dizendo é que tu vais ver na tua prática, na tua vivência, que isso não existe. Que isso é um engodo, isso é uma fantasia de tentar dar conta da vida, de tentar, como eu falei ontem, ou sei lá, anteontem, quando falaram, eu abri uma caixinha e alguém falou assim, por que que dói tanto a vida? Eu falei, bom, mas o que dói é você querer ser todo. É você querer querer estar em todos os lugares só para dizer que tá e tá tudo... E aí é isso, sofá furado vem te dizer assim, não, negativo, tu não é tudo isso. E tu vai ter que lidar com isso. Sim, exatamente. E a Isabel fala aqui, né, até vi aqui na minha anotação, ela tem uma frase que é bonita, ela diz o seguinte, a solidão diante do próprio mistério. E ela tá falando da solidão feminina. Sim. E talvez isso a união. Porque a união vai partir da solidão. Sim. Solidão de não saber quem é. Sim. Né? Solidão do Dark Continent, como diria o Freud. De tentar entender o que é isso, de tentar conceber o que é isso que eu não consigo nem organizar. E aí ninguém solta a mão de ninguém nessa hora. Solidão, ninguém solta a mão de ninguém, certamente. Porque vão estar, nesse sentido, todas no mesmo barco. É isso, né? É claro que umas mais organizadas que outras, umas mais implicadas do que outras, né? Porque é muito louco também, né? Se a gente parar pra pensar, enfim, não é o teor da nossa live, mas a gente pode até pensar isso depois, que somente alguém muito pobre narcisicamente poderia querer o tempo inteiro ficar encaixotado em movimentos coletivistas, sabe? É isso, eu não sei quem eu sou, eu preciso do outro para ele dizer quem eu sou. Eu não sei o que eu desejo, então eu preciso da outro para dizer o que eu desejo. Isso é um elemento príncipe. Exatamente. Eu não tive isso. É o movimento identificatório. É isso que é identificação. Isso. Mamãe, diga o que eu tenho que fazer. Exatamente. Como é que eu vou fazer? E quando a mãe diz, né, quando não tem o que, aí há esse empobrecimento nessa Constituição. É por isso que a saída é não fui amada. Sim. É por isso que é um certo tipo de mulher, quando tu falaste ainda há pouco, é porque esse certo tipo de mulher vai dizer, nessa saída e de piano, vai dizer assim, não, eu fui muito amada. Eu sou o objeto mais importante. Sim. Quanto que a grande maioria vai dizer assim, vai sempre se sentir faltosa. Tu vai elogiar o cabelo, vai dizer assim, ai, mas não tá não, ele tá sujo. Tu vai elogiar a roupa, ai, foi muito baratinho. Ela é barata. Ela é barata. Porque não há um valor narcísico. Não consegue ocupar essa posição de valor narcísico, porque não teve isso. Então, quando alguém... Acho até estranho se deparar com uma mulher que, por exemplo, você elogia a roupa dela, ela fala obrigada. A faltosa completa vai achar até estranho. Nossa, essa mulher é narcísica. É que tá na moda, né? Todo mundo é narcisista hoje em dia. Não. Gente, não. Tá na moda. Minha mãe é narcisista, por isso que eu me ferrei. Isso é tão louco. Eu tava falando isso em supervisão. Eu falei, cara, as pessoas realmente, elas são furadas no sentido do significado das coisas. Porque elas não sabem tanto os significados que elas ficam jogando ao vento. Só um sujeito que funciona e que conhece de fato alguém narcisista é que jamais poderia ficar colocando essa palavra em qualquer pessoa. Né? Porque
sabe da importância e do peso que essa palavra tem, porque sofreu na pele por vezes, com o funcionamento dessa maneira. De pessoas realmente que são destrutivas. Agora, hoje não, hoje qualquer coisa é o outro ser narcisista. E por vezes, justamente por conta disso que tu estás falando, né? Bastou ter um pouquinho de autodomínio, né? De autoelevação, que não, você só pode ter algum problema. Porque você é mulher e ter uma autoestima elevada, você só pode ter um problema, né? Porque é isso, porque não tem. Não teve. E é isso. E, gente, isso dói. É o tanto de mulher, né, que chora dentro da clínica por conta disso, porque isso dói. A gente não está falando de uma coisa simples de sair dessa posição. Porque essa posição, ela é gozante. Você vai gozar com essa, né, com a satisfação e satisfação do outro pelo qual ele está colado. E esse outro que tu vai ouvir é tão faltoso quanto esse que está narrando, mas é lá que ele está colado. Tu sabes que eu estava rindo ainda há pouco, agorinha, porque eu não te falei isso, mas quando eu publiquei a primeira vez nos meus stories sobre essa live, tu acredita que teve gente que comentou no meu direct falando assim, nossa, coitada de ti, não sei o quê, assim, porque tava achando que eu tava falando de ti, tipo assim, a live era eu fazer uma ela comparação. Isso é muito louco, tipo assim, né? nossa, isso tem a ver com inveja, mas tu já falou disso, sabe? Nossa, foi muito engraçado. Mas é isso, eu acho que isso remete, inclusive, ao que a gente estava falando desde o início. Como é que esse título suscita, inclusive, nas mulheres? Se eu parar pra pensar, acho que teve, sei lá, tá aí. Eu não tô lembrando de nenhum seguidor, aluno meu, homem, que tenha comentado sobre isso. Todo mundo que comentou foi mulher. É impressionante. Por exemplo, o que eu estou fazendo live direto, né? Com a Raquel, contigo, enfim, com outras pessoas. E normalmente, tipo, ninguém comenta assim, nossa, eu tô esperando muito por essa live, nossa, essa live vai ser maravilhosa. Essa aqui foi uma enxurrada de comentário que eu recebi. Nossa, quando é que vai ser? Nossa, professora, faz logo. Nossa, não acredito que a senhora vai fazer sobre esse tema. E todas que comentaram, que estavam esperando muito, foram mulheres. É impressionante. Né? Mas, enfim, mas o Freud estava errado, né? Isso não existe, não. Isso não tem nada. Isso não tem nada. Coisa do demônio. É verdade. Bom, tem uma coisa. A gente pode se encaminhando pro final? Pode sim. Não, eu já falei. Tem uma coisa que eu ainda quero falar aqui. Ela deixa bem claro que não estava no nosso lugar de fala. Ela deixa bem claro que há dois elementos cruciais na relação entre mulheres. O primeiro, é isso que a gente está falando desde o início, é a inveja. E o outro é que não há um significante que as denomine. Esses dois elementos são os elementos que são cruciais nesse processo identificatório e processo de constituição das mulheres, né? A maneira como elas funcionam. Tá rindo. Da Isabelle falando essa live foi da Tude. Da maneira como elas funcionam. Né? Então, acho que é isso que a gente está falando desde o início. E eu acho que isso tem muito a ver com todas aquelas perguntas lá que tanto tu fizeste no teu Instagram quanto eu fiz. E é interessante porque as perguntas que residiam sobre o feminismo, que foram muitas que chegaram na caixinha para mim, elas... eu perguntei primeiro sobre o que as pessoas queriam saber sobre mulheres, sobre a feminilidade, e inúmeras perguntas foram sobre o feminismo. Isso é muito interessante. Né? Para mostrar como é que talvez estejam traduzindo na contemporaneidade as discussões que antigamente o Freud falava, olha, essas discussões envolvem o que é a mulher, o que a mulher deseja. Hoje não, né? Como é que o feminismo pode explicar isso? Como é que o feminismo fala sobre isso? O feminismo é tudo isso mesmo? Né? O que é o feminismo? Isso é muito interessante, porque a gente tem, na maneira como se lê isso, sempre... Primeiro, né? Sempre maneiras muito apaixonadas, tanto para um lado quanto para o outro. Né? E maneiras, por vezes, justamente por serem apaixonadas, muito equivocadas. E não conseguem isso, não conseguem ver o meio termo desse funcionamento. E de como é que isso explica
o zeitgeist de uma época, né? Que é o espírito de uma época. Como é que isso explica no que a gente está imerso, no que a gente está inserido hoje? Se eu tenho, por exemplo, na época do Freud, o Freud perguntando o que deseja uma mulher, o que quer uma mulher, e hoje eu tenho as perguntas residindo sobre movimentos coletivistas de mulheres, a única coisa que eu poderia, no final das contas, tomar disso é que eu tenho épocas distintas e que suscitam perguntas distintas de antemão. Né? Por que antes o Freud queria saber o que as mulheres desejam, o que a mulher deseja, e hoje eu tenho um lugar que denomina o que elas podem ou não desejar, o que elas podem ou não querer. Eu nunca esqueço. Tem duas coisas sobre isso que são muito interessantes que eu posso dar como exemplo. O primeiro desses exemplos é que, por exemplo, até falei sobre isso com a Raquel esses dias. Eu falei, cara, eu tô treinando agora jiu-jitsu. E aí, a maioria das pessoas que eu treino, obviamente, são homens. A maioria do público do jiu-jitsu é masculino. É uma questão óbvia, né? Só que eu treino com algumas mulheres, pouquíssimas, mas eu treino. É muito interessante de perceber que quando eu vou treinar com a mulher, eu me lasco muito mais de pegar porrada mesmo, porque elas não estão nem aí, do que quando eu tô treinando com os homens. Isso tem uma coisa bem interessante. E aí, sei lá, alguém poderia olhar para isso e pensar, é porque o homem, ele acha que você é frágil, então ele já está te subestimando. Já poderia pensar desse termo. Mas não é isso. Não é isso porque eu tô lá e eu tô vendo o que tá acontecendo. Sim. É porque a mulher, ela quer se presentificar muito mais quando ela tá com outra mulher. Sim. Olha que loucura. A que deveria cuidar de mim quer me dar mais porrada. Porque é isso, ela tá me vendo como uma igual. E eu não posso ser igual, ela tem que se separar de mim. E para ela se separar, ela tem que se sobressair. Isso daí vai explicar tantas coisas, como, por exemplo, do porquê que eu quero pegar o namorado da minha amiga. Do porquê que eu quero ser a filha preferida em detrimento do meu irmão. O que está acontecendo ali? Eu vou precisar me sobressair nessa figura. Eu vou precisar me colocar de uma maneira diferenciada, porque como nós somos, tão próximas, eu vou precisar me separar de alguma forma, inclusive pela via da destruição. Sim. Né? Briga com a tua melhor amiga pra te ver. Cara, isso é muito interessante. Ela vai soltar todos os teus podres. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um melhor amigo homem e eu tenho melhores amigas mulheres. É muito diferente a relação. Inclusive é isso. Inclusive quando se estranha, inclusive quando briga. É um furor de ódio muito maior entre mulheres. Sim. É muito diferente de fato. Né? É isso. Eu nunca vi pessoas se odiarem tanto quanto duas mulheres. Quando eu vejo um homem odiando uma mulher, até esse ódio é diferente. Sim. Talvez, inclusive, porque a outra mulher reconheça de dentro para fora. E o homem vai reconhecer sempre de fora para dentro. Sim. Né? Porque ele não tá ali presentificado dessa... Voltei. Sim. Então, isso é interessante para mostrar exatamente isso que a Isabel tá falando aqui, né? Já que a gente está caminhando aqui para o final, né? O que ela tem que eu não tenho? Primeiro, ela tem um saber sobre a feminilidade, né? Segundo, o que ela tem que eu não tenho? Ela tem uma proximidade que é insuportável. E por isso, por vezes, eu quero repelir, por isso, por vezes, eu quero destruir, né? Se a gente parar para pensar, essas histórias das princesas da Disney, etc., que sempre tem uma bruxa má que quer bater na princesa, que quer matar a princesa, mas precisa da princesa para poder existir, né? O que seria, por exemplo, da Malévola sem a Aurora, né? Enfim, o que seria esqueci agora o nome da princesa da Frozen, mas sem a irmã dela. Como é que essa anedota entre mulheres vai se presentificando, inclusive nesses contos de fada, né? Inclusive nessas histórias que vão se contando desde criança. Que você, o mais interessante disso tudo, você vai tentar modificar, você vai tentar aniquilar, você vai tentar transformar, né? Você vai tentar contar uma historinha bonitinha para vender, né? Não, as mulheres não se odeiam mais. Então a Malévola agora ela é mãe da Aurora. Ela ama a Aurora, ela não odeia, ela não quer mais destruir a Aurora. Você vai tentar fazer tudo isso, aí você vai chegar sempre no mesmo ponto. É aquilo que a gente estava falando, se eu preciso tanto de algo para tentar
me conter, é porque, porra, tá pulsando muito. Sim. Tá pulsando muito, entendeu? E é isso que as pessoas não se tocam. Ou como a Melissa disse lá no início, inclusive, talvez é isso que elas precisem negar tanto. Uhum. Porque elas Sim. estão vendo que é isso que tá realmente pululando ali naquele momento. Né? Então, enfim, esse era o primeiro ponto. Tem um trecho aqui que a Isabel vai falar dessa relação da Tatiana com a LOL, lá no romance da Marguerite Duras, e ela diz o seguinte, a frase, né, para explicar do porquê que ela foi atrás do amante. E olha o que ela diz aqui. Uma mulher busca sempre em outra mulher respeito de si mesma. Ponto. Aí ela diz o seguinte, é a amiga que segue quando vai atrás de Jacques Hold. Jacques Hold era o amante. Então ela diz o seguinte, ela não estava seguindo o Jacques Hold, ela não estava seguindo o cara, ela estava seguindo a amiga. Sim, sim. Foi a amiga que a levou pro quarto do amante. Se a amiga fosse, sei lá, para um jogo de pôquer, ela ia querer ser a melhor jogadora de pôquer do mundo. Sim. Se a amiga, é isso, se a amiga fosse qualquer outra coisa, se ela pegasse a lança dela do desejo e colocasse em qualquer outro alvo, ela ia seguir aquele alvo. Porque não se trata do alvo, se trata da amiga. A gente vê isso também muito, por exemplo, nas roupas que as pessoas usam. O que é tendência, se estão botando muita planta na casa. Aí agora eu também vou colocar a planta na casa. A pessoa nunca nem usou planta em casa, mas agora quer planta em casa. Estavas dando lá, que tu falaste que é muito próximo a mim, que teve filho no mesmo mês, teve blá blá blá. E isso que a gente tá falando agora, né? O que remetia também bastante. Se a amiga modificasse a cor do cabelo, ela modificava. Né? Isso é muito... Ela queria saber. Olha que loucura. Ela ficou com o marido da melhor amiga e ela fazia na cama com o marido o que a amiga contava pra ela que ela fazia com o próprio marido. Olha o nível que chega. A ponto de querer fazer exatamente as mesmas posições que a amiga fazia, que dizia pra ela que deixava o marido dela louco. Sim. Né? Sim. Também do contrário, né? De mulheres que na frente da sua amiga com o marido da amiga fica falando pro marido da amiga que faz coisas excepcionais na cama. Porque é isso, é aquilo que eu tava falando ainda há pouco do exemplo da Elizabeth Rocha, né? Olha, eu não tava nem olhando pra mulher, mas ela ficou enchendo tanto o saco dizendo que eu tava olhando pra mulher que agora eu vou realmente olhar. Porque é pra ela que surge primeiro. Aquela mulher que ela disse que o marido tava tendo interesse, era interessante pra ela. Isso que é muito. Isso aqui, enfim, isso aqui é realmente muito interessante, porque talvez alguém veja somente esse texto, né? Vai falar, nossa, mas então ela tem desejo homossexual sobre a mulher. Não se trata disso. Não é sobre isso. Não é um óbvio, tá? Exatamente. Mas é o que é aquela mulher. Quais são as inscrições que essa mulher tem que eu gostaria de também inscrever no meu corpo, inclusive a partir de tatuagem, né? Também tem um outro significante que Se tiver caso, do quê? Fez uma tatuagem de um desenho teu, né? Sim. É um desenho que tu utilizavas o quê? De foto de WhatsApp? Não, eu fiz um quadro do desenho. Tu fizeste um quadro. Aí viu, gostou e colocou no corpo. Sim. Até com a frase. Perfeito. Perfeito. Isso aí já Descrição. Pois é, eu nunca tinha parado para pensar de repente por essa via, mas até pela via da transferência, assim, eu trabalho muito esse caso pela via da transferência. Né? Claro. Sim. Mas também tu não pode, tu não pode desconsiderar que ainda que seja pela via da transferência, tu és uma mulher diante de outra mulher. Sim. Né? Sim. Ainda bem, né? Acho que a Angélica dá até medo dele. Realmente. Aí tá aí uma coisa que a Angélica falou que é interessante. O Freud, num texto tardio dele, de 37, que é Análise Terminável e Interminável, ou infinita, tanto faz, ele vai falar desse horror do feminino. A Isabel também fala disso aqui, né? Do quão insuportável é o feminino, ou a feminilidade, para homens e mulheres. Sim. Porque é literalmente a visão do nada, do que falta,
da falta da falta. Sim. Então, esse feminino, é por isso a anedota que o Freud usa, né, para falar do dark continent é perfeita. Porque o que é um dark continent? É um buraco negro. Você não enxerga o que está dentro do buraco negro. Ainda teve aquela céfala lá sei lá, ministra da cultura dizendo que você não pode mais falar buraco negro porque é racista. Vai, cala a boca, burra. Enfim, e aí o buraco negro, né? Você não enxerga o que está dentro do buraco negro. Você não tem visão do que está lá dentro. Você não sabe o que é aquilo ali. Né? E então, a anedota que o Freud usa, ela é perfeita. Porque a mulher, nesse sentido, ela remete isso, inclusive, na própria inscrição, no próprio corpo, no próprio ser, que é essa incomunicabilidade de quem se é. É por isso que, por exemplo, os homens vão dizer coisas do tipo, a mulher é muito difícil, ela não sabe o que ela quer, eu não sei o que ela quer, ela diz uma coisa, mas ela deseja outra. Eu pensei que ela queria uma coisa, porque eu perguntei se ela estava bem, ela me disse que ela estava, mas depois ela ficou puta porque ela disse que eu deveria adivinhar que ela não estava bem. Porque é isso, talvez não se saiba quem se é, não se tenha essa inscrição que vai, obviamente, né, endereçar ali o próprio desejo. Isso se torna insuportável para ambos. Tem duas maneiras disso acontecer. Pode ser por essa via, como pode ser pela via da castração especificamente. Que aí, isso é bem interessante. Eu sempre dou esse exemplo. Como é que a mulher, enquanto um ser castrado, ela vai suscitar também horror naqueles que não toleram a castração, como os perversos. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do homossexual, que o homem homossexual, né, que ele não suporta nem ver mulheres peladas. Porque ele diz que é horrível. Nossa, não fica pelado na minha frente, que é horrível. Meu Deus, eu não quero ver. Ou então, quando mulheres vão brincar de se aproximar dele pelada, ele fica com nojo, querendo tirar, alguma coisa do tipo. Essa brincadeira toda, ela é muito simbólica. Porque remete justamente o horror da castração. Que para pessoas que não podem tolerar vão, obviamente, querer se afastar o máximo possível, né? Sim. Você estava falando dessa questão da insatisfação, que é insuportável. Eu lembrei daquilo que eu nem ia tocar nesse assunto, mas agora eu olhei aqui, que eu estava falando do gozo anteriormente, dessa divisa do corpo entre satisfação e insatisfação. E de como o feminino ele vai gozar, né, com o gozo do outro, desse outro com O maiúsculo, que posso considerar que é a mãe, né, essa figura materna e tal. E a partir disso, eu lembrei que a pulsão, ela se satisfaz no que é negativo também, né? Nessa negatividade de uma certa maneira. Perfeito. E aí, eu fiz pensei em outras coisas nesse negativo a menos, mas não no sentido quantitativo, né? Assim, não que as mulheres, enfim, entendam como quiserem também, assim, no sentido da... Qualitativo, na verdade, né? Isso mesmo. Ela é inferior, não é nessa, que é, inclusive, a leitura seara errada que fazem daquilo que o Freud vai dizer, que o superior da mulher ele é mais fraco. Isso. Então o Freud está dizendo que a mulher ela é mais louca, ela é mais burra, ela é inferior. Não é isso, criatura divina, que ele está falando ali. O tal do sexo frágil. Mas é justamente por se satisfazer nessa negatividade que a gente vai pensar essa saída como a queixa da insatisfação, que é o que é também, arrisco dizer, própria também do feminino, né? Me dá isso, mas não era bem isso. Mas eu não te pedi isso, mas deu, mas não era bem isso. Então, quer dizer, porque a saída... Só te cortando para tu continuares nisso, isso é bem interessante, como essa mudança, inclusive, cultural, está transformando esse lugar, inclusive, nos homens. Porque os homens estão ficando insuportavelmente insatisfeitos. Estão ficando cada vez mais histéricos. Porque também eu penso que... Eu estava falando sobre isso, inclusive, acho que ontem, no grupo de estudos de clínica. É que a gente está também tendo uma levada de uma geração que está bem complicada de como é que as pessoas não vão por diante, quer dizer, daqui para sempre, mas daqui por diante, chegarem no consultório e falarem assim, olha, bom, eu me identifico com cachorro e lida então com isso aí.
né? Porque assim, mas hoje eu não estou mais me identificando como um cachorro. Hoje eu quero namorar, a namorada, o namorado da minha melhor amiga. Porque não é o namorado, é a amiga. Né? Aí a amiga terminou com o namorado. Aí a amiga começou a namorar com outra pessoa. Não, mas agora eu quero essa pessoa. Então é uma Sim. coisa assim tão líquida, tão fluida, que a gente vai se deparar com esse discurso que como é isso, né? A neurose tão grave que tu não sabe mais o que é o que, né? Nesse sentido. Então a gente vai também ter esse discurso de insatisfação, inclusive no masculino, enfim, que é isso, é da dancinha, do TikTok, que é porque também tem isso que a gente estava falando até antes da live. É que a questão do falo, né, do pênis, que não é considerado na psicanálise o órgão genital em si, porque é uma simbolização, porque a gente vai ver homens que possuem um órgão genital, por uma questão óbvia, mas que eles não são detentores do falo. Olha a diferença. Sim. Eles não são Inúmeros, fálicos. sobretudo hoje. É aquilo que a gente que eu falo, né? É isso, homem de geleia, homem fraco, sobretudo hoje. Né? Eu peguei para ler um livro que o Renato Mezan indicou, que é de uma psicanalista lá de São Paulo, que se chama O Homem Subjugado. Pelo que eu tô tentando, pelo que eu já li assim, né, na contracapa e tal, ela vai mostrar como é que houve essa subversão da ordem dessa figura masculina na contemporaneidade. Né? No que o homem está se transformando hoje e quais são as consequências disso. Né? Que, enfim, a gente pode ver, isso realmente é bem interessante, consequências drásticas de fato, e sociais e culturais também. Né? O Jordan Peterson ele fala isso bastante, que ele diz literalmente isso, né? Eu só cresci tanto porque as pessoas estão precisando de um pai. Ele tem razão. Ele tem razão. Né? E tantos outros que a gente sabe que por aí pela rede social, né? Exatamente. Que a fragilidade é tanta que cola em qualquer discurso bonitinho. Exatamente. Sim, mas bora lá, a gente pode se caminhar para o final mesmo? Sim, eu já falei todas as minhas anotações. Eu só tenho umas 3 coisinhas para falar rapidamente, mas eu já vou finalizar mesmo porque já deu bastante tempo aqui. A gente está 2 horas já. Primeiro, que falando sobre essa questão, né, do encontro da mulher com outra mulher e tal, uma outra frase que eu tirei aqui do livro da Isabel é que ela diz o seguinte: o vazio da mulher busca ser saciado pelo reencontro com outra mulher. Então, eu tomei essa frase aqui justamente só para exemplificando tudo isso que a gente já discutiu até aqui. Ela diz mais do que isso, ela diz o seguinte: através do homem, ela venera a mulher. Que é justamente por isso que ela faz a leitura, né, do livro da Marguerite Duras. É aquilo que tu estavas falando do gozo, né? Ela diz o seguinte: entre o seu gozo e sua identidade, ou seja, quem é ser mulher, a mulher opta pela última. Sempre pela última. Mas, olha só, olha que coisa interessante. Mais do que o encontro de prazer, a relação com uma amiga ou com uma amiga comporta para uma mulher o triunfo de tirá-la da vertigem do seu vazio. Eu finalizo, inclusive, com essa frase aqui dela, que mais do que o encontro de prazer, né, a relação com uma amiga comporta para ela, para uma mulher, o triunfo de tirá-la da vertigem do vazio. Por quê? E isso que é o mais interessante. Se eu me colo na outra, eu posso me tornar alguma coisa. Se não existe a mulher, mas as mulheres existem. O Lacan vai falar isso. Não existe a mulher, mas existem as mulheres. Logo, eu preciso me colar na outra. Eu preciso me colar na outra através... E aí a gente vai passar o rodo agora, a gente vai ser cancelada por todo mundo agora. Caiu agora lá. Eu preciso da mulher nos movimentos feministas. Eu preciso da mulher nos movimentos conservadores do que é ser uma mulher bela, recatada e do lar. Exato. Exatamente. Eu preciso das mulheres na traição. Eu preciso das mulheres na inveja. Eu preciso das mulheres em todas as relações em que eu me colo nessa outra para que ela me diga, pelo amor de Deus, o que ela tem que eu não tenho. Exatamente. A gente não poderia finalizar de maneira melhor.
Verdade. Já é cancelado por todo mundo mesmo. Eu já tô, então. Até quando eu disse assim, entendo como quiserem, não é nem com vocês aqui. É que, tipo assim, depois tu até acho que tu vai colocar esse vídeo aqui no YouTube, né? Tenho quase Sim. certeza. É porque também é isso, assim, a gente não tem como dar conta do que as pessoas estão compreendendo a partir do que a gente está colocando aqui. E também porque, honestamente, a gente também tem que se retirar desse lugar de que a gente vai dar conta do que o outro está compreendendo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tá, assim, eu tento sempre falar da psicanálise, até com certo dedo, assim, até para que, falando a partir do meu entendimento sempre, não do que todo mundo está falando, mas a partir do que eu entendo. Para que justamente as pessoas não tomem, não colem no meu discurso e digam assim, a Dani falou, né? Não é isso, então a Jéssica falou, então tá falado. Não. Então, assim, a história do que eu... Não para separação, né? Isso, né? Mas por que aí a gente realmente já finalizou, mas eu vou deixar só essa pulguinha aqui. Por que é tão mais fácil as mulheres se alienarem nesse sentido? Tá aí, nem diria as mulheres, o feminino se alienar nesse sentido. Justamente, talvez, por conta dessa duplicidade da falta. Eu sou tão faltoso que eu preciso que o outro me diga, pelo amor de Deus, o que eu sou. Vestir, o que comer, como Exatamente. Como ser. Aí eu não vou questionar, não vou falar nada, eu só vou seguir. E é isso. Sabe o que é mais triste disso tudo? O mais triste disso tudo, pra mim, especificamente, é ver pessoas que se dizem da psicanálise ou psicanalistas e que não conseguem fazer esse tipo de reflexão. Porque não conseguem perceber o quão alienadas estão. Exato. Entendeu? Essa é a palavra. Porque, desculpa, o que se faz então no consultório se você diz que você faz análise? Porque é inconcebível para mim que uma pessoa que faça análise, não vá, né, análise, mas faça análise de fato, seja alienado. Porque a psicanálise, o objetivo dela é justamente te tirar da alienação, te descolar desse outro. Sabe, tá fazendo errado, mas então, querido. Porque também, mais do que fazer análise, eu já falei disso outras vezes, é o trabalho de análise. Porque o trabalho, ele é exatamente um trabalho, né? Só que é um trabalho sem plateia. Eu até fiz um texto outro dia, né, sobre um trabalho que você não bate ponto. Então, muitas das vezes, fazer análise, ir para análise, está vinculado ao fato de que, para ter um nome de um psicanalista saindo pela boca. Então, mais alienado do que isso, então assim, eu faço análise com fulano de tal, que tem isso e aquilo, que é isso e aquilo. Porque está alienado ainda nessa questão de que há o poder, a questão da falta. Então, eu preciso, inclusive, dizer que o meu analista é um grande super analista, fulano de tal, porque eu sou tão empobrecido, né? Eu sou tão faltoso que eu preciso me mostrar fálico de alguma maneira. E alienado também ao discurso mais fácil, que o discurso mais fácil é esse. Quem que tem engajamento? Quem que tem os milhões de seguidores hoje? Aí vai ver São as pessoas que se mostram. Só que só compra esse discurso quem é faltoso. Desculpa. Só compra esse discurso quem é faltoso. É verdade. É isso. Infelizmente. Obrigada, Jéssica. Achei interessante esse discurso. Muito embora tu saibas, né, das minhas ressalvas aqui com live, mas assim, foi interessantíssimo. Acho que também participaram bastante, não sei, de repente olhar aqui os comentários. Vê aí, porque pra mim não tá aparecendo mais aqui. Tá. Deixa eu até... Bom, peraí. Mas pode ir vendo. Mas eu não sei, eu já estava olhando aqui, acho que não teve pergunta. Acho que alguém falou, a Vânia falou, a psicanálise não existe porque o Freud era médico, mas sim porque ele era um homem de alta cultura. A psicanálise não existiria sem a literatura, a arte lírica. Ela te citou aqui como se fosse uma citação tua, né, do que tu disseste. O João... Pode dar referências. João Lins disse, o neurótico, ele merece sofrer. Cristina Oliveira disse, um professor meu disse que a fase fálica para a mulher dura a vida inteira, pela representação da figura pênis. Confesso que me senti instigada sobre essa narrativa. Queres comentar alguma coisa a partir disso? Não, acho que a gente já falou sobre isso. A Marissa falou mais cedo, não é que a pessoa esteja fechada, acho que tem a ver com admitir para si que é isso. É mais fácil pensar que simplesmente se apaixonou, não acham? Olha, eu tô perdida no tempo já.
eu acho que ela estava falando disso daí, sobre como é que as pessoas não conseguem notar o quão comum são esses lugares que a gente estava comentando sobre essas relações de amigas e blá blá blá. E não tem pergunta, é mais comentário. Assim, a Angélica falou, já vi um caso que a suposta amiga fala para outra amiga que não era mais para frequentar, acho que é isso, a sua casa, porque seu esposo estava afim dela. Olha só. Nossa. É isso, né? A gente fica chocado com os Ah, e também ela fala assim, teve uma vez que eu vi numa conversa dessas, uma delas falando que queria arrancar o pênis do outro. Acho que aí é isso, assim, não teve. É mais comentário, assim, que eu fui vendo. Beleza. A gente fica por aqui, né? Então tá. Obrigada. Até a próxima. Até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom fim de sábado para vocês.